Coletiva do técnico Diego Coelho. André Cavalcante, Fox Sports. Boa noite, Coelho. Boa noite a todos que acompanham a entrevista coletiva. Coelho, a gente sabe que os times têm diferentes ambições, aspirações, objetivos dentro do campeonato. Queria saber sobre os objetivos do Corinthians. É correto a gente afirmar que o Corinthians luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu já respondi, né, algumas vezes sobre isso. A gente briga por cada jogo, né? Cada jogo, procurando evoluir, procurando fazer as coisas. Taticamente a gente procura fazer com que os jogadores entendam rapidamente o que a gente está fazendo. Fazer com que uma situação de saída em 3 com o lateral vindo para dentro, tanto na linha defensiva como na linha do meio, para fazer com que o time tenha triangulações, tenha situações de passe, tenha um jogo apoiado, fazendo com que o corredor fique aberto para os pontas, né, para a gente ter 1 para 1, enfim, mais ou menos essa situação. E a gente vai lutar, a nossa ambição é jogo a jogo, tá? É simplesmente isso. Boa noite, Flávio Ortega, repórter da ESPN. Queria que você falasse um pouco sobre o encaixe no meio-campo, né? Que é um setor ali onde é fundamental, principalmente para a parte ofensiva, construção de jogadas. Me pareceu que no segundo tempo o Cantillo se achou um pouco mais. Exato. Você acha que ele está tendo um pouquinho de dificuldade? No primeiro tempo ele estava ali um pouco perdido entre os zagueiros e falta movimentação para o colombiano em alguns momentos para aparecer um pouco mais. Aí fica a responsabilidade do zagueiro ter que sair jogando, construir, não tem tanta qualidade. Fala um pouco da tua dificuldade desse encaixe de meio campo. Está faltando para o Cantillo um pouco mais de movimentação para ele também participar mais no jogo. Obrigado. Ortega da ESPN. Ortega, bem lembrado e bem visto, porque eu acabei de parabenizar o Cantillo pelo jogo que ele fez. A gente tenta, durante os treinos, fazer com que uma saída em 3 a gente consiga fazer vários jogadores essa função, entende? E aí no primeiro tempo eu vi que ele não se sentia bem entre os zagueiros e depois eu coloquei ele um pouco mais para frente. E hoje o Cantillo, na minha opinião, fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, onde as bolas só entravam no Cantillo e ele começou a cartear o jogo da maneira que a gente pediu no intervalo. Então, bem visto por você, porque foi uma situação que eu gostei bastante que ele fez dentro do jogo e parabenizei ele depois do jogo. Coelho, boa noite. O Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. 2 perguntas. A primeira, por que nenhuma substituição no intervalo, sendo que o primeiro tempo o time não conseguiu jogar praticamente os 45 primeiros minutos inteiros, e por que nenhuma substituição no intervalo? E a segunda, o time não faz gol há 300 minutos já, aquele final do Bahia e mais 3 jogos inteiros. Por que isso está acontecendo, chegando aí a 300 minutos sem fazer gol? Obrigado. Percebi que era só uma questão de ajuste, para a gente voltar melhor para o segundo tempo, e foi isso que aconteceu. E a gente vai agora trabalhando em evolução, né? Como a gente não está conseguindo fazer os gols, mas a gente também não tomou de novo o gol, né? Então é uma evolução, Vessoria, não tem como cuidar um pouquinho ali da parte defensiva, depois passar para o centro, depois passar para o ataque, e isso leva tempo e a gente está tentando otimizar isso o mais rápido possível, né? Então é mais ou menos isso, né, da leitura de hoje. Coelho, tudo bem? Boa noite. Leonardo Dai, da Rádio CBN. Quando você assumiu o Corinthians, você falou muito em aspectos anímicos, né? Em resgatar a alegria, a confiança, a disposição, a entrega do time. Passado esse período em que os resultados não estão vindo, sobretudo em produção ofensiva, né, no Corinthians fazer gol, eu queria te perguntar se você acha que não conseguiu resgatar esses fatores mais anímicos, essa confiança, essa alegria, essa entrega, ou se você está percebendo que é hora de atacar problemas um pouco mais estruturais da equipe, do ponto de vista tático, inclusive, para o Corinthians conseguir alcançar os resultados. Obrigado. Isso realmente era o que estava faltando, e a gente, no dia a dia, a gente vai colocando isso em prática para os jogadores. Agora a questão é da evolução de parte defensiva, de parte ofensiva. Não sei se vocês perceberam, com certeza perceberam, que hoje a gente tentou fazer com que os laterais viessem para dentro, tanto na última linha quanto na linha do meio, para abrir corredor para os pontas, para a gente no segundo tempo fazer o Cantillo jogar mais, cartear o jogo, fazer as inversões com os extremas, com os pontas, pé na linha, né? Tendo um jogo de apoio, fazendo o Gabriel jogar numa situação onde ele é mais leve, que ele consegue bater lá na frente e também ter uma recuperação mais rápida, né? Fazer com que o Piton viesse fazendo uma linha de 3 na frente dos zagueiros, né?
para ter uma recuperação melhor na transição, enfim. É um processo que a gente tem que entender que não é do dia para a noite, já falei isso algumas vezes, e a gente vai tentando fazer isso da melhor maneira possível. Coelho, boa noite. Jonas Campos da TV Gazeta. Se me permite, 2 perguntas rápidas. Primeiramente, saber de você como é trabalhar vendo semanalmente nomes de outros treinadores sendo especulados, né, para o cargo que você ocupa, se isso de alguma forma te incomoda, e saber sobre as condições do Casares, se você pretende utilizá-lo por mais tempo no meio de semana no clássico contra o Santos, como é que está a condição física dele para atuar, quem sabe, um jogo inteiro ou pelo menos ter uma rodagem maior. Obrigado e boa noite. Jonas, primeiro o Casares, falando do Casares, a gente tem que tomar cuidado, né? Ele está muito tempo sem jogo, sem lastro de treino, né? Então a gente tem que ter uma preocupação e não perder o jogador agora, né? Então, com o trabalho da fisiologia, da preparação física, a gente tem que manter ele ali ativado, entrando aos poucos, né? Para aí sim ele pegar um lastro de treino e um lastro de jogo, tá? Qualquer outra pergunta, já? Sobre isso. Não, isso não me incomoda de maneira alguma. Eu trabalho o dia a dia bem, sem me preocupar muito com isso. Coelho, boa noite, Ana Canhada do GE. Queria falar um pouquinho a respeito do Jô. Ele acabou participando muito pouco do jogo no primeiro tempo, foram apenas 12 passes trocados e não finalizou a gol. Se de alguma forma você pensa em mexer no esquema tático dessa equipe, fazer com que a bola se aproxime desse centroavante ou até mesmo jogar sem centroavante, o que passa na tua cabeça a respeito disso? Queria também te perguntar se você acha que alguns jogadores importantes têm rendido menos do que esperado. É o caso, por exemplo, do Cantillo, do Luan, se você acha que esses jogadores estão abaixo do que eles poderiam entregar nesse time. Obrigada. Mais uma vez eu falo que é a situação de treino, né? Evolução de treino para a gente chegar no ataque e se impor cada vez mais no campo do adversário. Hoje nós fizemos isso, a gente tentou realmente fazer com que a gente jogasse mais no campo do adversário, para a bola chegar com mais facilidade para o Jô e para o Bocelli, né? Essa é a nossa função durante os treinamentos. Renato Cury, TV Globo, boa noite, Coelho. Gostaria que você fizesse uma breve autoanálise do teu trabalho depois de 5 jogos à frente do Corinthians, com um desempenho próximo de 33%. O que você gostaria de ter conseguido fazer nesse período que você entende que ainda não conseguiu? São 2 semanas que a gente teve de treino, e a gente sabe que essa evolução ela não vem rápida, né? Uma situação tática que a gente fez hoje e que hoje funcionou foi uma situação de 3 jogadores na linha de construção atrás e no meio, né? Trazendo os laterais para dentro para abrir corredor. E isso eles estão conseguindo fazer, eles estão querendo fazer. A nossa transição começa a ficar um pouco mais fácil para nós, né? A gente começa a ter ali o terceiro homem toda hora, né? Atingindo numa pivoteada, numa situação que a gente procura fazer no treino para colocar em prática no jogo. E isso me deixa esperançoso para a gente ter uma situação ofensiva melhor. Claro, tem muito que melhorar, a gente tá tentando de tudo, principalmente na parte ofensiva, mas defensivamente também as coisas já melhoraram, enfim. O dia a dia é o trabalho que vai mostrar a nossa evolução. Boa noite, Coelho, Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Você tem uma identificação com o Corinthians. Gostaria de saber como que você está se sentindo ao ver o Corinthians nessa situação na tabela do Campeonato Brasileiro, e como está se sentindo também com o desempenho do time que não está conseguindo jogar como você gostaria. Eu me sinto cada dia com mais vontade de trabalhar e de fazer com que as coisas funcionem o mais rápido possível para o clube. Não só eu, como todos os atletas. Então a gente sabe que a gente não está num momento que todos gostariam, mas a gente tem que trabalhar para sair disso o mais rápido possível. É com o trabalho, é com o dia a dia, não tem jeito, não tem outra situação. E o que a gente passa para eles e o que eles passam para a gente é que está todo mundo junto querendo só um objetivo, que é fazer com que o Corinthians ganhe o mais rápido possível. Então, esse é meu sentimento de luta, de entrega, não só meu, mas eu vejo também nos olhos, no dia a dia dos jogadores.
Boa noite, Coelho, boa noite a todos. Samir Carvalho do Portal UOL. Coelho, eu queria saber porque as saídas, né, dos jovens volantes, tanto o Rony como o Xavier, e principalmente o Xavier, que ninguém entendeu, que foi bem nos jogos em que atuou, que perdeu a posição, e hoje inclusive pro Gabriel. O que o Gabriel fez por merecer, o que o Xavier deixou de fazer para perder essa posição de titular nessa troca de volantes aí que você realizou para o jogo de hoje? Eu fiz a troca simplesmente por uma situação que a gente viu o adversário, tá? Realmente o Xavier foi bem nos jogos e o Xavier ele é mais, vamos dizer assim, um cara de primeiro volante mesmo, né? Que no jogo do Bahia funcionou bem, porque a gente precisava de um cara ali cuidando vamos dizer assim, da casinha ali, daquela meia-lua ali. E hoje o Gabriel é um cara que ele me dá uma dinâmica de profundidade, mesmo não recebendo a bola, mas de uma volta mais rápida que a do Xavier. O Gabriel consegue ir atingir o espaço e deixar o lateral ou o zagueiro do time adversário, principalmente pelo lado esquerdo defensivo do time adversário, um pouco mais de dúvida para o nosso ponta receber a bola com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, quando eu coloco 3 jogadores embaixo, 2 zagueiros e um lateral que estava sendo o Fagner, e puxa o Piton para fazer junto com o Cantígio e o Gabriel tem esse corredor para facilitar essa bola chegar e a gente tem um pouquinho mais de profundidade e também tem um pouquinho mais de transição rápida, e é por isso que eu coloquei o Gabriel e não o Xavier. Coelho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Coelho, você disse recentemente em entrevista coletiva que a semana foi muito boa, de muitos treinos, muito intensa, e a semana foi produtiva justamente porque você teve tempo para treinar. Depois de uma semana, assim como foi contra o Atlético Goianiense, a gente não conseguiu ver nenhuma evolução em campo. Como explicar isso para o torcedor? Que os jogadores têm uma semana, você afirma que ela foi produtiva, mas na prática a gente não consegue ver nenhuma evolução. Muito obrigado. A semana ela é intensa e aí ela é uma mudança de volume e intensidade de trabalho. É isso que a gente precisa explicar um pouco melhor. Quando a gente fala numa situação de volume de trabalho, de uma intensidade de trabalho, claro que a gente não vai ter essa evolução depois de uma semana no próximo jogo, ou depois no segundo jogo. Mas hoje vir aqui jogar contra o Bragantino, no campo dos caras, um time competente, competitivo, e a gente conseguir fazer com que a gente competisse com eles, fazer com que a gente tivesse a nossa, vamos dizer assim, gana, vontade de fazer com que as coisas melhorem. Então, a semana foi intensa, foi de trabalho muito forte, mas a gente precisa esperar um pouquinho para essas coisas aparecerem, e hoje já deu para perceber que a gente já competiu um pouco mais, a gente já lutou um pouco mais, a parte defensiva já melhorou um pouco, a ofensiva a gente tem que melhorar um pouco mais também, jogamos melhor também do que o jogo anterior, a gente vai evoluindo, mas assim, precisa ter consciência do que aquela semana foi proveitosa para a gente colocar um lastro de intensidade, um lastro de competição nos jogadores, porque é uma mudança de volume de trabalho.